Bem-vindo aqui e mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque já foi dada a largada para a apresentação e também as videoconferências de resultados do segundo trimestre de 2024 para as empresas. E hoje, dia 30 de 7 de 2024, a Klabin acabou de divulgar seus resultados, agora em torno de 9h30 da manhã, agora são 10h30, já até abriu o pregão, depois pode ser que a gente dê uma olhada, ver como ele está se comportando logo nesse início, o que não é muito significativo porque é muito no começo. De qualquer forma, a apresentação desses resultados através da videoconferência será feita às 11h da manhã. Nós não iremos acompanhar porque ela não faz parte da carteira do canal e nós só acompanhamos aquelas empresas que fazem parte. De qualquer forma, a gente sempre dá uma olhada nesses resultados, uma olhada que traz informações significativas e, no caso, na hipótese de você ser um acionista da Klabin, interessante que você depois acompanhe o que foi feito ou o que foi apresentado durante a teleconferência de resultados. A Klabin não é uma empresa que tenha sido, em algum momento do passado, visto do ponto de vista de resultados aqui no canal. Então nós não fizemos isso, é a primeira vez que nós vamos falar nisso. Eu estou olhando aqui para o ITR da companhia, vem no formato do IFRS, que é o padrão internacional para as suas demonstrações contábeis. E nós vamos olhar aqui direto na parte do passivo. No passivo, o que nos interessa é, na realidade, o patrimônio líquido. Tem uma coisa aqui que nesse momento, pelo menos, não está nos interessando, mas eu acho que você, se for acionista, você pode dar uma olhada. Que eu também, ao me deparar com esses resultados, me chamou a atenção. Então você precisa, uma das informações interessantes aqui, é olhar aqui para o circulante, ou seja, aquilo que do ponto de vista principalmente vence dentro dos próximos 12 meses, que é esta parte aqui, onde nós estamos olhando para os empréstimos e os debêntures. Veja que a companhia, neste caso, ela tem aqui que pagar 2,5 bilhões mais 32 milhões de debêntures. Empréstimos e financiamentos, 2,5 bilhões. E aqui embaixo, no não circulante, são 32,5 bilhões e 1 bilhão ali em debêntures. Então é importante você ter isso porque ela tem um endividamento que precisa ser atendido no passar do tempo. A gente pode depois concluir se ele é impactante para a companhia ou não. Do ponto de vista aqui, do patrimônio líquido, o que nos chama a atenção? Aqui deste lado é o que se tinha em termos de patrimônio líquido por conta do fechamento do exercício de 2023, 13,7 bilhões. E agora veja que tem uma queda aqui de mais de 2 bilhões, indo para 11,6. Então é uma das primeiras coisas que nos chama a atenção durante a leitura desses resultados. Nós vamos olhar se isso tem alguma relevância ou não. Veja que do ponto de vista do patrimônio líquido tem essas notas explicativas. Eu já olhei essas notas, não achei nada que pudesse vir de relevante lá e que pudesse nos trazer alguma informação por conta dessa redução. Mas, se eu fosse assistir a companhia, a apresentação dos resultados, essa seria uma das perguntas que eu faria. Eu gostaria de ouvir o que a empresa tem a dizer sobre isso. Do ponto de vista da demonstração do resultado, o que nos interessa aqui é a parte do consolidado. Você vai ter o da controladora, eu não estou interessado na controladora, me interessei pela receita do consolidado, e veja que a receita, neste caso, aqui nós temos de 1º de janeiro a 30 de junho de 2024 e o comparativo do mesmo período do ano passado. Então a receita, ela mais ou menos se manteve estável aqui, de 9,1 bilhões para 9,3 bilhões. Algumas coisas impactaram aqui. Uma delas é a variação do valor justo dos ativos biológicos. Veja que eles estavam aqui em 956 milhões e agora estão em 111. E é importante você olhar para essa nota explicativa que ela vai trazer aí a informação que interessa. Do ponto de vista do custo dos produtos,
esse custo ele ficou estável, de 5,9 bi para 6,1, uma variação de 200 milhões, uma variação muito pequena. Se você for olhar mais aqui embaixo, com relação ao lucro líquido do período, você vai notar aqui, ó, que o lucro líquido ele cai, por isso que eu mencionei lá no início do vídeo, de 2,2 bilhões no acumulado dos 6 primeiros meses de 2023 para 775. E o que mais impactou isso está aqui no resultado financeiro. Então a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Receita financeira. O sujeito tem os valores, ele coloca numa aplicação, o que rende de juros é tido como receita financeira. Naqueles empréstimos que ele tem, que ele precisa fazer pagamentos, ali vai entrar como despesa financeira, são as dívidas, né? Veja que as despesas financeiras, elas, na verdade, aumentam aqui de 111 milhões para 2,3 bilhões. Foi o que mais impactou, ao passo que as receitas até tiveram um crescimento significativo de 325 milhões para 1,3 bilhão. Só que daí, neste caso, veja que a variação das despesas foi muito maior e aí, consequentemente, nós temos que o resultado financeiro, que foi positivo de 214 milhões nos primeiros 6 meses de 2023, passou para 941 milhões negativo nos primeiros 6 meses de 2024. Portanto, aparentemente, está aí o motivo onde nós encontramos esta redução no lucro líquido da companhia. Mas é importante também nós darmos uma olhada no fluxo de caixa, que é para nós completarmos essa nossa análise, eu diria, mais superficial. Do ponto de vista aqui do fluxo de caixa, primeiro, eu vou fazer uma abordagem aqui bem genérica, mas nos interessa muito o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, que é para ver aqui o que a gente enxerga aqui. Se para aquilo que está sendo produzido e vendido, isso está cobrindo os custos, é por isso que é o caixa líquido. Então veja que no consolidado dos 6 primeiros meses do ano passado era de 3,5 bilhões e agora é de 4,7. Então é uma operação que dá resultado. Também para nós é interessante olhar aqui para o caixa líquido das atividades de investimento. Aqui a gente quer que seja negativo. Por que isso? Significa que se está tomando o valor e colocando em aplicações. No ano passado, nos 6 primeiros meses, foi de 2,4 bilhões e agora 1,8. E aparentemente, né, é o que a companhia fez. As operações aqui, né, que foram mais relevantes é a adição de bens do ativo imobilizado e intangível. Aqui pode acontecer de se comprar ativos, que é o caso que está ali, ou então, né, de fazer aplicações. Tem basicamente esses dois, tem outros, mas esses são os mais importantes. E a adição de plantio e compra de madeira em pé, que está mais ou menos em ordem com o que aconteceu no ano passado. Então, isso aqui é considerado, pelo que eu estou entendendo aqui, eu não sou especialista nessa área, mas é o aumento também dos ativos da companhia. Tanto em adição de plantio, que eu imagino que ele está dizendo aqui é o seguinte, você coloca a planta ali dentro daqueles vasilhames pequenos, daí ela cresce, ela chega num patamar ali que pode ser colocado na terra, então essa adição de plantio, acho que é isso, tá? Você coloca lá e aumenta o seu ativo. E na compra também de madeiras que já estão prontas para serem derrubadas, já estão na condição que a madeira em pé, não pronta para ser derrubada, mas já estão dentro de uma altura ali que seja relativa. Então isto fez com que houvesse a aquisição desses ativos, por isso fechou ali no negativo. E eu não vi também nada aqui relativo a aplicações. Aqui a adição de investimentos, integralização e controladora, não teve nada, não teve nenhum movimento. E a outra parte que nos interessa aqui é o caixa líquido das atividades de financiamento, que a gente quer que seja negativo. Veja aqui nos primeiros 6 meses de 2023 foi de 1,6 bi e agora 533. O que teve de impacto aqui
é que houve uma captação aqui, financeira, mas está compatível com o ano passado, de 1,8 bilhões. No entanto, em pagamentos, do ponto de vista de amortização, enquanto aqui foi de 1,2 bilhão, aqui foi só de 3,4, mas também teve o pagamento de juros e empréstimos de financiamentos, que o ano passado foi de um pouco mais de 1 bilhão, e agora também o que ficou compatível. Aqui a gente enxerga nesse segmento os pagamentos de proventos, né? Então você pode ver aqui, ó, que os dividendos e juros sobre capital próprio, neste ano 693 milhões, nesses 6 primeiros meses, compatível também com o ano passado. Então a gente quer que isso dê negativo justamente por conta de ou se pagou os empréstimos, está pagando, né, o que se tem, mas também se está pagando proventos. E olhando agora para o final, finalizando o caixa, no fechamento do ano passado, de 2023, ele estava em 9,5 bi e agora está em 11,9. Portanto, o caixa aqui ele aumentou em 2,3, ou seja, a Klabin está gerando caixa. E agora nós podemos fazer aqui a atualização da nossa tabela de indicadores fundamentalistas, no caso específico da Klabin, sendo que é a primeira vez que nós fazemos. Então eu tive que fazer toda uma projeção, considerando o ano passado, e nós fizemos uma projeção aqui de 18,9, quase 19 bilhões de receita, e com o que se obteve até agora, a nossa projeção fica em 18,7. Tem alguma compatibilidade. Teria que verificar agora como é que ela se comporta por conta das variações trimestrais. Se aparentemente está compatível mais ou menos com o que aconteceu. Com relação ao lucro líquido, nós tínhamos a projeção de 2,9, quase 3 bilhões, e ficou em 1,5 por aquelas razões que pelo menos ficaram descritas ali dentro das demonstrações do resultado. Com isso, considerando que a empresa ela veio aqui pagando, em média, 47% de payout sobre o lucro líquido, nos dá uma possibilidade lá de projeção, né, de 22 centavos, fechando o exercício de 2024. No entanto, com essa redução aqui, que a gente viu no lucro líquido, a não ser que aconteça alguma coisa diferente, a nossa projeção para a finalidade de verificar os proventos a serem pagos, nós ficamos em 11. Até o presente momento, a Klabin pagou 9 centavos. A gente viu também que o patrimônio líquido da companhia ele saiu de 13 e caiu para 11, uma redução de 15,4%. Quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, eu utilizei o preço da ação por conta do fechamento do dia de ontem, R$ 4,38. Eu estou falando aqui de Klabin, a ação preferencial. Veja com isso, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 2,33. Quando a gente está falando aqui do canal, o que acontece é o seguinte: ações cujo preço da ação sobre o valor patrimonial por ação estão entre 1 e 2, a gente entende que a ação está mais ou menos dentro do seu preço. Quando passa disso, a gente já começa a olhar a ação como ela estando cara. A 2,30, esse valor ali em 2,33 nos dá esse indicativo que hoje o preço da ação ele está 2,33 vezes o valor patrimonial por ação, que é este calculado aqui, quando nós pegamos o patrimônio líquido e dividimos pelo número de ações. Aqui nós já estamos considerando a bonificação que foi feita agora no mês de maio, aumentando em 10% o número de ações. Já o PL, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 17,46, indicando que se você comprar a ação e se esse lucro se mantiver, você vai receber aí em aproximadamente 17 anos e meio. Mas existem questões que você precisa olhar. Por exemplo, lá em 2019, o patrimônio líquido da Klabin era 6,5 bi. E veja que em 2020, esse patrimônio, deixa marcado aqui, ele cai para 4,3. Inclusive, a companhia ela tem um fechamento aqui no prejuízo. É preciso olhar lá para trás, o que aconteceu, provavelmente foi algum investimento, porque depois no ano seguinte passa para 7 bi.
na Klabin e depois estoura o seu patrimônio líquido em 11, e o lucro líquido ele começa a estourar aqui também, chegando a 4,6 em 2022. Pode ser uma questão de sazonalidade, essas reduções que nós estamos vendo aqui, e que talvez a companhia volte a dar esses saltos que aconteceram principalmente aqui nos anos de 2021 a 2022. Por isso que é necessário entender bem o projeto da companhia, entender bem o que está acontecendo. Eu sei que ela depende de muitos insumos para a produção dos seus produtos, e isso aí está atrelado ao dólar. Se o dólar sobe, tem alguns impactos que influenciam. Então, se você for acionista, quiser ser acionista da Klabin, eu na minha visão, né, pelo menos, não dá apenas para olhar para aqueles argumentos que vêm dos grandes players, né? O cara compra a árvore, pega a árvore, planta, ela é pequenininha, daí ela cresce, depois vai lá que depois, se você olha o livro da Klabin, ela precisa remunerar aquelas pessoas. Tudo isso aí é válido, certo? Mas estas variações é preciso você colocar na conta, até para que no futuro você não se decepcione com a ação. E note que nesse momento, o Ibovespa, agora são 10 horas e 55 da manhã, deste dia 30 de 7 de 2024, o Ibovespa está a 126.302 pontos, cai 0,55. O mínimo foi de 126.263 e no máximo 126.950. A Klabin, que nós estamos olhando para hoje, está nos R$ 4,38, o mesmo preço do fechamento de ontem, agora R$ 4,40, subindo 0,46. Veja uma pequena oscilação, como o preço é muito pequeno da ação, muito baixo, né? Ela pode dar esses saltos aqui em termos de percentuais, mas está dentro do que aconteceu com o fechamento de ontem. E a minha leitura, quando se trata de Klabin ou Irani, depois eu, ao seu tempo, vou colocar o quadro comparativo entre as duas, é que, na verdade, a gente está falando de um setor que é necessário ter um conhecimento sobre ele e entender essas variações, porque ele provavelmente indica um vínculo de sazonalidade, ou seja, de vez em quando ele tem bons resultados, muitas vezes ele dá uma reduzida. Isso aí impacta evidentemente, né, nos resultados, mas principalmente no pagamento dos proventos que a companhia tem a fazer. Mas me parece assim uma companhia saudável e ela está dentro do contexto que ela está inserido enquanto setor. Então, não vejo nada demais, eu não teria ela na carteira do canal, acho que é um negócio bastante complicado, que é preciso ter um aprofundamento maior para se compreender esse funcionamento, essa mecânica toda da companhia. Tirando isso, acho saudável, uma companhia boa. Se fosse uma carteira para um nível avançado, eu certamente estudaria com mais profundidade a Klabin. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.